Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar um minutinho. Jerusa entrou. Oi, Jerusa. Oi, Vamos esperar um pouquinho, pessoal. A Emi, tudo bem, Emi? Boa noite. oi, Emi, boa noite. Oi, Luana. Giovana. Oi, Aline. Vamos esperar um Tudo pouquinho, pessoal. bem? Quem mais entrou aqui? Hã? Giovana, Emi, Aline. Oi, lindona. A Lindonas. Jaque, tudo bom, Jaque? Boa noite, Oi, gente. só gente linda. Boa noite, Emi. Já estamos todas muito íntimas. Já parece que eu conheço vocês assim da vida inteira, É verdade. né? Tá Amigas bom. da vida inteira. Comadres, comadres. Nos Da... encontramos 3 vezes na semana, né? Às vezes a gente encontra mais com vocês do que com algumas pessoas que a gente, né, que, enfim, até familiares. Verdade. Ainda mais agora nessa época de quarentena, né? É A gente verdade. tem estado mais próxima de vocês do que da nossa família em si. E no início da quarentena eu fazia mais lives, me conectava mais com as pessoas, até a gente parou de fazer assim, né, Jerusa? Assim, eu, tu, a Marilu, o Mário. Que É aí eu acho verdade. que vai, não sei, a gente vai entrando em outra vibe, não sei. E A gente fazia live entre a gente mesmo, né? Live Uhum. não, é sala de reunião, né? Isso. Nunca mais Eu fizemos. fazia mais para as minhas amigas, agora a gente. Ó, Nanda, tudo bem, Nanda? É uma Até alegria. café a gente já marcou, né, Gabriela? À distância. Teve um dia que a gente combinou de todos fazerem um café ao mesmo horário, às 5 da tarde. Por coincidência, era a minha família, a família da Gabriela e a da minha irmã. E todos, por coincidência, fizemos bolo de chocolate naquele dia e combinamos de tomar café no mesmo horário, pelo Verdade. WhatsApp. Mas nunca mais nos reunimos, nem por vídeo chamada. É, tem que retomar isso, né? É verdade. Nem o Refletir. nosso Zoom, né? Nem o nosso Zoom com as meninas a gente fez mais, né, Gabriela? É Será verdade. que a gente se acostumou com a distância? Não Era para sei. ser o contrário, para a É gente porque eu acho que no perceber o início a valor. gente. Eu não sei, eu, né? Eu acho que no início eu fiquei mais assim, vou relaxar, vou fazer, ficar em casa, né? Agora, nós não sabemos que íamos ficar tanto tempo. Então a gente aproveitou Uhum. que estava em casa e ficou se conectando com outras pessoas. Depois, na medida que foi passando, a gente foi vendo que a gente precisa fazer algumas coisas e eu, por exemplo, comecei a me encher de coisa para fazer. A E aí, produzir. a produzir, enfim, né? Porque o meu trabalho ele precisa de produção para eu poder ter rendimentos, né? E aí eu Sim, sim. comecei a fazer várias coisas e cursos e tal. Agora que eu dei uma desacelerada. A Déia, boa noite, Déia. Oi, ideia. Boa noite. É, esse negócio de desacelerar é meio complexo também. É. Até sobre aquela live do Emicida que eu estava te falando que eu vi, né? Que ele falava sobre essa questão mesmo do desaceleramento, né? Depois a gente conversa sobre isso. Até a gente já fez uma live sobre essa questão de desacelerar. É, é E aí, verdade. gente, Boa como noite. foi a semana de vocês? O que tem feito? Tem pessoal falando aqui, Jerusa, acho. Deixa eu ver, puxei. O meu não tá rolando sozinho.
Bem complexo, né? A Aline colocou. É. Eu vendo essa live do Emicida, que ele falava sobre essa questão da produção, aí eu parei para analisar quanto isso influencia na nossa vida, assim, né? Que a Gabriela é autônoma, então ela trabalha com produção. E a gente vive nessa busca inconstante, busca incansável agora nessa época de quarentena, de achar que a gente tem que estar produzindo, que a gente tem que estar fazendo alguma coisa, que a gente não pode estar parada. É um controle, né? É uma é uma carga que a sociedade coloca na gente, essa atual sociedade que a gente vive. Acho que eu vou me mudar para fazenda, para o campo, para levar uma vida mais sossegada, Ai. né, menina? Então a gente pode, eu acho que já começando, né, Jerusa? Vamos começar então. A gente já deu oi para todo mundo, né? Geralmente eu sempre mando recadinho, né? Uns 10 minutinhos antes, um lembretezinho, porque às vezes as pessoas têm interesse de entrar na live, de ver, mas chega perto do horário, assim, e acabam esquecendo, né? E aí depois fico com pena de não ter assistido e eu sempre mando um lembretezinho pelo WhatsApp, mas hoje eu acabei não mandando para ninguém. A Uhum. Fátima entrou agora, entrou a Lu. Oi, Alô? Fátima. Então hoje eu Alô? acabei não mandando recadinho para ninguém que ia ter a live. Sempre mando um lembrete, hoje eu não mandei. Tá. Mas vamos começar então. Vamos. Então, meninas, somos todas meninas hoje, né? A nossa live de hoje é inspirada num livro que eu estou lendo. E aí eu até, né, conversando com a Gabriela, eu achei um tema bem sugestivo, bem interessante, e até brinquei com a Gabriela assim: "Ah, Gabriela, eu estou sendo sexy". Porque a Gabriela postou essa semana nas redes sociais dela um texto que eu achei muito interessante, até achei que ela tivesse pego e que não fosse autoria dela, né? O Mário entrou. E o livro e o texto dela fala sobre ser sexy, ler é sexy. Daí ela botou, dentre outras coisas, além da leitura, o que seria ser sexy. E aí eu assim, nossa, Gabriela, eu preciso ser muito sexy. Até ela botou coisas que eu me identifiquei ali, usar All-Star é sexy. Daí eu disse assim, nossa, realmente, quando eu uso All-Star eu me sinto muito sexy. Então, e sendo sexy, então, eu estou nessa temporada sexy. Eu estou lendo esse livro, não sei se vocês estão vendo aqui, que o título dele é Não Leve a Vida Tão a Sério, que foi esse livro que nos inspirou a trazer o tema para essa live. Não leve a vida tão a sério. E ele fala, né, dessa questão de a gente trazer para a nossa vida pequenas mudanças para se livrar de grandes problemas, né? Porque Uhum. as mudanças elas precisam acontecer gradativamente, aos poucos. Às vezes a gente quer uma mudança e acha que tem que fazer grandes fatos, grandes atitudes para que gere essa mudança, né? Eu tiro isso por mim. Esse tema tem muito a ver comigo, é muito eu, porque eu sou uma pessoa assim que tem muita dificuldade de levar a vida com leveza, né? Eu sou uma pessoa assim um pouco introspectiva. Oi, Palmira. Palmira entrou agora. Que às vezes eu tenho uma dificuldade de ter um humor assim para certas coisas, para uma piada. Eu não consigo ter esse humor leve, esse ser leve assim. Então esse livro está me trazendo grandes reflexões, grandes reflexões. Então esse tema não leve a vida tão a sério. Eu acho que ele cabe para todo mundo, né? Não só para mim. Eu me encaixo perfeitamente nesse tema, acredito que a Gabriela também, né? Porque a gente gerou uma identidade, ela até me pediu depois o livro para ler. E aí, no início do livro, o autor do livro é o Hugo Prater. No início do livro, ele traz uma parábola, não sei se é uma parábola ou um prefácio. Oi, Tati, tudo bem? Ele fala assim, ó, o rei e o leão. Desculpa, o rio e o leão. Fala de uma enchente que teve numa localidade, uma enchente. E o leão, depois dessa enchente, oi, Alexandra. E o leão, depois dessa enchente, se viu ilhado, sem ter como voltar para o lugar onde ele estava.
Então, o leão, né, aquele animal grande, imponente, que a gente vê ele com aquela postura de poder, né, diante dos outros animais, ele tem uma postura de poder, o leão. E o leão parou de frente para o rio e começou a pensar: meu Deus, como é que eu vou atravessar esse rio? E aí ele tentou nadar, enfrentou o rio, tentou nadar, foi, daqui a pouco ele voltou. Ele não deu conta. Aí ele parou na margem do rio, deitou e ficou ali parado pensando: como é que eu vou enfrentar esse rio? Cansado, exausto, como é que eu vou enfrentar esse rio? Aí, dentro do momento que ele estava ali deitado, ele escutou uma voz que dizia assim: ei, eu sou o rio. Daí ele olhou para os lados: é, eu sou o rio. E o rio falou assim: oi, Jaci, entrou agora. E o rio falou assim: ó, você está com medo de quê? Você está com medo de quê? E aí ele ficou pensando: o que você tem medo não está aqui. O rio falou para ele: o que você tem medo não está aqui. Aí ele parou, pensou, né? O que eu tenho medo não está aqui. Dele assim: é assim como você é um leão, eu sou apenas um rio. Um grande leão com medo de um rio. E o rio olhou para ele porque o medo dele era aquele rio, que parecia ser aquele desafio gigantesco, né? E o rio falou para ele: eu sou apenas um rio e você é o leão. Aí ele parou, pensou e buscou outra estratégia para tentar vencer o rio. Aí ele conseguiu ver pela correnteza uma parte do rio aonde era um pouco raso, um pouco mais raso. E Uhum. aí ele foi, nadou, passou pela parte rasa do rio e conseguiu chegar até o outro lado. E aí traz essa reflexão para a gente, né? Um grande leão com medo do rio. Mas, na verdade, o maior desafio dele não era o rio. O maior desafio dele estava onde? Qual era o maior desafio dele? Alguém poderia dizer qual seria o maior desafio do leão? Vencer o medo? O maior desafio dele, Gabriela, pessoal, estava dentro dele, né? O desafio maior dele era vencer o seu próprio medo. Então, muitas vezes, nós estamos diante de grandes desafios e a gente faz aquele desafio maior do que ele possa ser. Mas o grande desafio mesmo está dentro da gente, né? Dentro Uhum. da gente, porque a gente pode transformar as coisas ou em maior do que elas possam parecer, porque tudo está conforme a gente, na energia que a gente coloca naquilo ali, né? Uhum. Então, esse é a grande chave dessa questão. Não leve a vida tão a sério, que ele quis trazer nesse início, nessa abertura, essa parábola do rio e do leão, que o nosso maior desafio é interno, né? Eu tiro isso muito por mim. A gente passa por situações do dia a dia, corriqueiras, que poderiam ter sido enfrentadas de uma maneira mais leve, se a gente Uhum. tivesse tomado uma outra postura diante da situação, né? Porque às vezes a gente faz de um pequeno problema um grande problema. Às vezes a gente cresce o nosso monstrinho, né? Às vezes a gente faz do nosso monstrinho um gigante. E é isso que ele trouxe no início do livro. Aí a Gabriela Uhum. também quer dar uma aberturinha agora, né, Gabriela? Pode falar. Então, quando nós conversamos sobre o tema, né? Já aproveitando para falar, para a gente não esquecer que a próxima live vai ter a participação de vocês. Vai ser conversas, perguntas para as comadres. Então, a gente não vai vir com tema nenhum. A gente vai esperar perguntas de vocês. Então, preparem as perguntas para quinta-feira começar a perguntar e a gente só vai ficar respondendo as perguntas de vocês na próxima quinta, tá? Não Ah, tem é tema verdade. próxima quinta. Então, não leve a vida tão a sério. Quando a Jerusa me trouxe esse tema, foi o tema proposto por ela por conta do livro, eu fiquei pensando, nossa, veio na minha mente a minha mãe falando para mim, Gabriela, para de levar as coisas tão a sério.
para de ser tão séria em alguns momentos. Para de levar a vida tão a sério. E eu me confrontei com esse tema porque eu sou uma pessoa que leva a vida muito a sério. Sempre levei a vida muito a sério. Por isso de todas essas complexidades que às vezes eu tenho, por isso que eu estou caminhando por um caminho de transformação e de mudança, para que eu não leve a minha vida tão a sério. Até a profissão que eu escolhi é uma profissão extremamente séria, extremamente formal, é senhor, senhora, doutor, doutora. Então, isso tudo me fez pensar como que eu posso e o que eu estou fazendo para não levar as coisas tão a sério, a vida tão a sério. A Monja Coen, ela tem um livro, o último livro dela, eu esqueci o nome, mas é um ovo na capa. E ela diz o seguinte, que a gente precisa tentar viver o presente, não viver não o passado e nem o futuro, porque senão a gente não consegue. Porque viver o presente é viver o agora. É o que que eu estou vendo agora? O que que eu estou fazendo agora? Às vezes a gente está fazendo agora e a gente está projetando nossa mente, nosso pensamento lá no futuro ou lá no passado. O passado às vezes nos machuca, porque quando a gente volta no passado, algumas vezes a gente volta em momentos difíceis da nossa vida, momentos dolorosos. E quando a gente vai para o futuro, a gente tem uma ansiedade de algo que não aconteceu e a gente não consegue ver o presente. Até ela fala quando eu li esse livro, ela fala que o banho, por exemplo, a gente toma banho automático, né? Hoje eu fui tomar banho, por exemplo, se eu não lembro da monja dentro do banho, eu vou tomar banho automático. Quando eu tô banho automático, tô pensando na live que vai acontecer, eu tô pensando no que eu falei pro meu filho antes e o que depois que eu vou falar depois de sair do banho. Então a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso corpo, ele está ali dentro do banheiro, mas não tá. E aí Uhum. gera uma ansiedade, gera muita ansiedade. Então, o que que a gente tem que fazer, segundo a monja, né? Tomar o banho e pensar na água, água que está caindo, perceber no cabelo que está lavando, perceber nas mãos, no corpo, sabe? Tá presente ali. Tá presente, a água é uma vida, né? A água é vida. E a gente às vezes não dá tanta importância para aquele momento. E aí, eu realmente sou uma pessoa que eu levo as coisas muito a sério. Quando eu pesquisei para essa live, porque eu precisei pesquisar, precisei dar uma olhada no livro também, eu tirei muitos ensinamentos, né? Então, compartilhar com vocês esses ensinamentos é também aplicar ele na minha vida. E aí, eu conversando com a Jerusa, eu falei, Jerusa, vou te falar uma coisa. Tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito. Se tu puderes só, Jerusa, ir dando uma lida no pessoal, que eu não estou conseguindo acompanhar para depois comentar. A frase é o Uhum. seguinte: os homens, né, nós humanos, perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. O que que isso me remete, né? Eu tenho um parente que uma vez falou assim para mim: "Nossa, eu vivi minha vida esses anos todos, parece que eu não vivi, porque eu não viajei, eu não vou em restaurante, eu vivo só trabalhando, né, e cuidando do meu filho". E aí eu fiquei muito assim impressionada assim com aquilo, porque cada um, né, sabe o que que é momento de felicidade para sua vida, mas a gente chegar num ponto que a gente acha que não viveu, ou a gente viveu sem viver, é porque a gente está levando tudo muito a sério, né? E eu sou assim, eu me cobro demais. Então, eu comecei a pensar, no que eu posso fazer para não me cobrar tanto. E aí, eu conversando com a Jerusa, tá, e só um fato. Quando a minha mãe falava, não, tu leva as coisas muito a sério, porque estava sempre cobrando, eu estava sempre querendo
que o outro fizesse tal coisa, É um sabe? controle. Tipo, ter um controle das coisas para ajudar, sabe? Eu nunca fazia para prejudicar, sempre para ajudar, mas o outro tem que querer, a decisão é dele, a decisão não é minha, o que eu posso fazer é por mim, né? Eu posso, dar uma palavra amiga quando me pedem, mas eu não posso estar impondo algumas coisas. E aí eu lembrei até da ideia de uma autoescola, quando a gente fez a autoescola, nós duas fizemos autoescola. E eu prestava muita atenção na aula, eu copiava tudo, eu ficava assim, conectada com o que o professor estava falando. E a Deia tinha duas meninas conversando, assim, na outra fileira, assim, e ela não era nem com ela. E ela ficava assim, ó. Ela estava dentro do papo da outra pessoa, e eu olhava assim para ela indignada. Porque eu queria que ela prestasse atenção como eu estava prestando. Que ela precisava passar na prova como eu. E ela. Eu bem assim, depois cheguei para ela e falei assim, Odeia, é o seguinte, por que que tu não estava prestando atenção na aula? Por que que estavas prestando atenção nos outros, não estava nem na tua conversa? Para que que eu fui pesar aquilo ali? Ela tinha um modo dela de estudar, um modo dela de compreender. Tem gente que mesmo não prestando muita atenção, olhando, consegue estar conectado em várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então é a gente identificar que o outro precisa seguir o seu rumo, né? E que eu preciso fazer o que é possível para mim. E aí eu lembrei da Nanda, a minha irmã, né? Eu até perguntei para ela se eu podia falar isso. Ela disse que sim. Eu estava conversando com ela nessa semana, ela me ligou no Whats, por vídeo, e aí a gente geralmente conversa sobre várias coisas e fala de coisas que nos angustiaram, mas dessa vez a gente riu o tempo inteiro. E isso, para mim, é não levar a vida tão a sério. Isso, para mim, é a gente conectar assuntos que sejam agradáveis. Lógico que em alguns momentos a gente vai precisar desabafar com alguém, né? Mas, por exemplo, ela estava me falando assim: Ah, olha só, eu pedi para o meu marido ir no supermercado e comprar caldo de frango, que eu precisava fazer uma comida e precisava daquele ingrediente. E ele voltou e disse para mim que não consegui, que não tinha, que não comprou porque não achou. Ela, como não achou? Todo supermercado tem. Aí ele falou: Não, não achei caldo de frango. A única coisa que eu achei foi caldo de galinha, então eu não trouxe. Então, assim, ela disse que na hora ela ficou brava, mas depois ela achou graça disso. Sabe? O que que isso me remete? O achar graça. Às vezes, os relacionamentos, eles até dão certo por conta disso, de a gente não levar tão a sério. Se for algo que nos machuca profundamente, é uma coisa. Mas eu vi um filme que chama Separados pelo Casamento. E aí dizia o seguinte, passava o seguinte: ela pediu para o marido comprar 5 limões, porque ela precisava fazer uma sobremesa e tal, e eram 5 limões. Ele chegou com 3 limões. E ela fez um escândalo, disse que ele não escutava ela, que ela estava cansada disso, ela explodiu. Aí, e o filme, no final, eles se separam realmente. É um filme bem legal, para ver com o casal. Eu vi com meu marido. Aí, meu marido procurou outro final no filme. Não, não pode. E o outro tinha outro final também no filme. Só que eles separavam também. Por quê? Porque, às vezes, a gente não releva muitas coisas, né? A gente leva tudo muito a sério. Ela achou graça, talvez, o relacionamento dela, por ela ter ser mais maleável, dá certo por conta disso. Quando eu fui para o escritório, já acontece essa história aqui, com um sapato de cada cor, um preto e um bege, atendi cliente, fui almoçar com meu marido. Quando eu voltei para o escritório, que ele perguntou para mim, agora é moda usar um sapato de cada cor? Eu comecei a chorar. Primeiro que estava num momento de estresse, muito, muito grande naquele período, mas segundo que eu falei, como que tu não olhasse uma coisa dessa? Como tu não me falasses antes, sabe? Ele falou, olha, tu inventa cada moda que eu nunca sei Quando é moda ou não. acontece um esquecimento, um ato, enfim. Aí eu falei, nossa, sabe? E eu fiquei super brava. Então, assim, o levar a vida tão, né, não levar a vida tão a sério
é às vezes rir de si mesma. Eu, né, eu podia ter achado graça, kkkk, não acredito que eu usei o sapato de cada cor, que mico e tal. Então é tudo do jeito que a gente encara aquilo. E quando a gente começa a perceber, eu, né, falando por mim, a perceber que algumas coisas eu posso mudar, que eu posso rir de mim, né, que eu posso rir de algo. Se alguém falou alguma coisa de mim, por exemplo, uma vez eu fui na manicure e a minha unha ela é muito pequena, meus dedos são pequenos, eu sou pequena, enfim. E aí a moça assim, que cor tu vai botar no teu cotoco? Assim, ó, na hora eu comecei a rir. Porque primeiro que eu não tava acreditando que ela tava falando aquilo pra mim, que ela não tinha intimidade nenhuma. E segundo, aí depois eu pensei, cara, é um cutuco mesmo, sabe? Vou encarar isso na boa, preciso fazer a unha. Eu tinha duas opções, ou falar um monte de coisa pra ela, agir da mesma forma, ou ou fazer a unha, virar as costas e sair, sabe? Então, às vezes, até no meu, e eu fiquei pensando no meu próprio relacionamento, às vezes é isso, às vezes qualquer coisinha irrita, porque a gente já não tá bem com a gente mesmo, e a gente não entende essa coisa do homem de não perceber muitas vezes, né? A mulher, com certeza, na hora ia perguntar para mim, por que tá com sapato de cada cor? Sabe? Eu já fui pro escritório com um brinco verde e outro azul. Tinham dois homens no escritório e ninguém me falou nada do brinco, né? Então, assim, quando eu olhei no espelho, eu dei risada. Então, assim, ó, o rir de nós mesmos, é, o fazer coisas, olhar as coisas com menos crítica, nos faz ficar um pouco mais leves, né? Então, acho que mais ou menos isso, essa é a primeira introdução. Já li a frase, né? Já falei da frase. Então, e outra coisa, assim, em relação ao livro que a Jerusa falou, né? Eu acho bem interessante, eu quero ler. Dei uma pesquisada, li resenhas, mas não consegui ler. A gente indica para vocês, depois a gente deixa uma fotinha ali no feed. Esse livro diz o seguinte, não sei se Jerusa ia falar isso, mas ele diz o seguinte, que as crianças, elas riem 350 vezes por dia. Por quê? Porque a criança, ela tem uma memória limpa, segundo o autor, e nós, adultos, nós acumulamos muitos lixos mentais. Então, a gente precisa fazer uma limpeza na Fase nossa mental. e tirar tudo que é lixo que a gente, para que a gente possa ser mais feliz, assim como as crianças. Porque a gente está aqui em casa, por exemplo, né? Tenho dois filhos, um adolescente e uma criança, e a criança está o tempo todo rindo, brincando, se jogando, caindo, levantando. E nós adultos, a gente está com muita coisa na nossa mente, muita preocupação, como é que eu vou dar conta disso? E o adolescente está naquela fase de transição, né, pré-adolescência, saiu da infância, está indo para uma fase da adolescência, então tudo é chato, tudo é um saco, né? Então, como resgatar isso? Como a gente vê? Até a Jerusalém me falou: vocês têm que dar graças a Deus que vocês têm um Neo aí, que é o meu pequeno, né? Uhum. Porque ele é Dá uma pra dar alegria. uma alegria. Ele tá sempre em movimento. Imagina se fosse só vocês três. O Kaique quer ficar no videogame e eu tenho que tirar ele do videogame. Eu e o Mário, a gente ia ficar aqui num tédio, né? E ele dá Uhum. vida também. Então a criança tem isso, né? De dar vida, de dar alegria, de não levar a vida a sério, né? Como a gente leva por conta das nossas preocupações. E assim, ó, quando tu falasse ali daquela questão do banho, de tomar banho, pensando assim, porque a gente toma banho no automático, né? Eu até Sim, lembrei dessa questão banho, que eu achei que tu fosse falar algo nesse sentido, mas não, tu estava falando numa outra questão relacionada ao banho, que o autor fala dessa questão do banho nesse sentido assim, ó, que a gente se preocupa, vou pegar o fio, né? Que a gente se sim, preocupa em tomar banho, se limpar, limpar o corpo, lavar as mãos, trocar de roupa, botar uma roupa limpa, né? Mas a gente não se preocupa em limpar a nossa mente, né? Limpar o lixo mental, como ele diz. Então, assim, ó, o que que adianta a gente estar de banho tomado,
né, com o corpo limpo, ficar agora sempre nessa, ai, lava a mão, lava a mão. A gente lava as mãos 1000 vezes por dia, ensina as crianças a lavarem a mão. A gente lava tudo, troca de roupa. Ai, uma neura, ai, eu tenho que sair, não posso sair com essa roupa. Ai, Deus o livre, tem que botar uma roupa limpa. Uhum. Mas o que é mais essencial nisso tudo, que é a nossa saúde mental, a nossa Uhum. limpeza energética mental, né? Limpar o lixo mental, como ele fala, a gente não faz isso. Aí É eu tô verdade. linda, de banho tomado, maquiada, de roupa nova, mas eu saio por aí pesada, carregada, levando a vida muito a sério, né? Uhum. Ele sempre traz relações do cotidiano com as escritas dele para a gente ter exemplos práticos, né? Da vida Uhum. real. E dos exemplos que ele trouxe nessa questão do desprendimento, né? Ele sempre cita um casal. Esse casal, ele foi assistir uma partida de basquete que o filho deles ia jogar no ginásio, e aí eles estavam passando por um corredor. E durante o corredor vinham vindo duas menininhas alegres, gritando e pulando, felizes da vida, né? Criança, passando pelo corredor. E as meninas estavam indo em frente. E aí, Uhum. lá na frente, vindo de frente para as meninas, passou um senhor. A gente já imagina a situação, né? A gente está lendo, mas já fica imaginando como é que é a cena. Passou um senhor e gritou assim para elas: parem de correr, parem de gritar. E aí a mulher, essa senhora que estava com o esposo, né, que foram assistir o filho, Uhum. ela, quando se aproximou das meninas, ela chegou perto do ouvido das meninas e disse assim, ó, ele disse que era para não correr e não gritar, mas ele não falou que não podia pular, né? Aí as meninas se olharam uma para outra, eu já projetando a cena aqui na minha cabeça, elas olharam uma para outra e disseram assim, ó, é verdade, e saíram pulando. Continuaram pulando, 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 pulando. Daí eu fiquei assim, olha, ela poderia ter sido negativa, no caso, e ter dito assim, ó, por exemplo, como de repente até eu ou qualquer um de nós falaríamos, ai, que rabugento, né? Falou para vocês pararem de correr. As meninas poderiam ter desafiado a partir daquela fala deles e voltado a correr, mas de uma forma não muito positiva. Então, às vezes, a gente passa por situações que poderíamos ter tido uma reação de leveza, né? Uhum. E transformar aquela situação. As meninas estavam correndo, felizes da vida, e paralisaram a partir da fala daquele senhor, né? Um senhor, para de correr. Elas pararam de correr e ficaram até assim, mas aí o que aquela senhora devolveu para elas? Devolveu para elas alegria e deu para elas uma nova possibilidade. Não pode correr, mas ele não falou que não pode pular. E elas saíram pulando Uhum. felizes. E essa semana, gente, eu preciso assim, ó, devorar as páginas desse livro, internalizar essa questão da leveza, porque até uma colega minha que está assistindo, a Palmira, ela para mim assim é um grande exemplo, assim, sabe? Ela sempre traz muita leveza para as situações do dia a dia. Às vezes a gente chega para ela assim, eu e a Vanderlei conversamos muito com ela. Às vezes a gente chega para ela assim com uma fala mais pesada, carregada de uma situação. Aí ela sempre traz uma situação leve para gente. Jerusa, mas você não parou, não poderia ser assim? Será que aquela pessoa não pensou dessa forma? Porque às vezes as pessoas tendem a nos inflamar, né? Ah, Uhum. isso mesmo, tens razão. Ela quis falar isso, ela quis. Não, mas a Palmira sempre traz uma leveza. E eu acho que a gente tem que ser assim, né? Essa semana eu tive uma situação boba, assim, meu filho foi cortar o cabelo. Sempre sou eu que levo meu filho para cortar o cabelo, eu que tenho que levar, porque o cabelo dele tem que estar do jeito que eu acho que tem que ficar. Eu sou um pouco controladora. Eu quero dominar todas as situações. O cabelo dele tem que estar do jeito que eu quero que fique. A roupa que eles vão sair tem que passar pela minha aprovação. Então eu tenho que desconstruir isso, né? Ele já tem, a Lorena tem 15, o Conrado tem 13. Eles têm que ter a opinião deles, eles têm que ter os gostos deles. Eu tenho que
parar de querer dominar e controlar. Isso está afetando a vida deles, está afetando a minha, né? E não é saudável. Aí eu tô tornando dois jovens inseguros também, porque a Lorena, quando tem que pegar, provar alguma coisa, escolher algo, ela é super insegura, porque ela tem que olhar para mim para ver se eu aprovo ou não. Então tá. Aí o Conrado foi no pai dele cortar o cabelo. Ai, a Alexandra tá dizendo que eu sou mimada. O pai dele, aí ele me mandou uma foto. Eu não sabia que ele tinha ido cortar o cabelo. Aí ele me mandou uma foto, daí eu assim, ai, que legal, levasse ele para cortar o cabelo, porque ele sempre se nega a levar o Conrado para cortar o cabelo, porque diz que não adianta, tu vai dizer que não ficou bem cortado, que ficou muito alto, porque era para ter ficado mais baixinho. Aí quando ele mandou aquela foto para mim, eu simplesmente disse, não, Jerusa, respira, fica tranquila, que calma, desapega. Parece ser tão bobo, né? Aí eu disse assim, ai, que legal, que salão é esse? Parecia um salão bem legal, uma barbearia legal, tinha uma moto dentro da barbearia, um ambiente bem interessante. Aí ele me mostrou foto do cabelo e ele até disse assim pra mim, já sei que tu vais achar que o cabelo tá muito alto, já sei que tu não vais gostar do corte. Daí eu disse assim, não, que isso? O Conrado é que tem que gostar, o cabelo é dele, se ele gostar do cabelo, pra mim tá tudo certo. Daí eu botei aquele emoji de kkk, de gargalhadinha, porque para mim isso foi um pequeno gesto, né, diante de uma situação que parece ser pequena, mas são de pequenas coisas no dia a dia, na vida da gente, que a gente vai se tornando pesada e vai deixando assim, o que é um corte de cabelo? Ainda mais o meu filho que é menino, cortou, não ficou legal, daqui a pouco cresce de novo. E eu não tenho que dominar isso, eu não tenho que querer controlar isso, o corte do cabelo, a roupa, ai, se tem uma coisa bagunçada no quarto, ai, se tem uma coisa fora do lugar. Eu não sou uma pessoa organizada, não sou a pessoa mais, né, certinha, mas eu fico querendo controlar essas questões e controlar essas coisas na vida deles. Então eu tenho que pegar, ler esse livro e ter pequenas atitudes no dia a dia, porque eu não preciso achar que eu tenho que fazer uma grande revolução na minha vida. Ah, eu vou mudar tudo, eu vou deixar de ser essa Jerusa, eu vou me transformar em outra pessoa. Não, porque eu não vou conseguir. Ninguém vai conseguir mudar da noite para o dia, né? São pequenos gestos, pequenas atitudes que vão fazer com que a gente vá conquistando grandes mudanças, né? Hoje foi o corte do cabelo do meu filho, outro dia é uma coisinha. Então, assim, a gente vai tendo que, aos poucos, né? Até hoje, quando eu estava conversando com a minha irmã aqui em casa sobre esse tema, né? Não leve a vida tão a sério. Eu lembrei também de um outro episódio, mas é que eu gosto de contar coisas práticas, né? Igual o autor do livro faz. Ele conta situações para que a gente vá se identificando. Dessa questão de não levar a vida tão a sério. Mas foi uma situação contrária, que a gente foi pega assim, porque às vezes a gente tenta estar nessa energia da leveza, mas nem todo mundo tá. Há uns 10 anos atrás, eu, a minha mãe, a minha irmã, a Lorena, o Conrado, as crianças, né? A gente estava de carro com a minha mãe, visitando uma amiga dela. E aí a minha mãe foi manobrar o carro e ela, sem querer, bateu num carro que estava estacionado na frente de uma casa. E aí a minha mãe disse, a mãe assim, ah, bati, agora o que eu posso fazer? Daí a minha irmã, a gente prontamente, não, mãe, a gente tem que ser honesto. Se tu batesse no carro, vamos deixar um bilhete para avisar que tu bateu no carro. Vamos fazer as coisas bem certinho. Aí a gente preparou um bilhete, deixou ali no carro. Olha, nós batemos no seu carro, mas nós vamos pagar. Entre em contato com o número tal, tal, tal. Mas a gente não se conformou. Aí a gente começou a olhar as casas ali ao redor e começamos a bater, até encontrar o dono do carro. Quando a dona do carro escutou o que a gente disse para ela, a gente disse, olha, moça, esse carro estacionado aqui na frente é de vocês? Ela disse, moça, olha só, sem querer, minha mãe foi manobrar o carro e bateu no carro de vocês. Mas a gente vai deixar o telefone, vocês podem procurar o mecânico e a gente vai pagar. A mulher veio igual um touro para cima da gente. Começou a chamar a gente de bêbada. Suas bêbada.
Aí a gente ficou até meio assim, ó. Aí saíram para fora do portão, a mulher avançou em mim, a mulher avançou na minha irmã, deu a maior briga, o maior quebra-pau. Gente, até o homem me bateu. Só sei que a gente foi parar na delegacia, registrando o BO. E aí depois o delegado perguntou se a gente queria fazer exame de corpo de delito. E aí hoje eu contando essa história, relembrando essa história para minha mãe, para minha irmã, a gente deu muita gargalhada, porque assim, ó, muitas vezes a gente quer fazer, a gente estava num espírito de leveza. Não, olha, vamos fazer o bem, vamos fazer a coisa certa. E o que a energia da pessoa não estava em sintonia com a nossa. E Uhum. aí a história terminou totalmente errada, totalmente ao contrário daquilo que era para ser. Porque o que era para acontecer hoje em dia? Poxa, que legal! Nossa, como vocês foram honestas, né? Vocês bateram no carro e estão aqui dizendo que querem pagar. Meu Deus, olha, tipo de pessoa assim não existe. Obrigada. Não, a mulher veio chamando a gente de bêbada, xingando. Aí eu assim, meu Deus, fomos parar na delegacia. Então, assim, ó, nós queríamos ser leves, mas aquela pessoa não estava no momento de leveza, né? Então a situação foi parar na delegacia e as crianças ali assistindo aquele quebra-pau todo, foi uma loucura. Então, esses foram os meus exemplos, assim, né? Eu vou deixar a Gabriela falar um pouquinho. Então, essa Não, situação, assim, hoje a gente deu risada, mas na época foi triste. tem algumas situações que a gente talvez não consiga fugir, ou a gente tenta fugir e a pessoa não nos deixa fugir, né? Para a gente ser mais leve, não levar as coisas tão a sério. Mas assim, eu já tive alguns episódios de sair com. Eu e o Mar, a gente sempre tenta não entrar muito em conflitos, assim. Tenta viver, mais, não se meter muito em conflitos. Eu não sei se é por conta até da nossa profissão ou da gente mesmo, porque a gente resolve muito o conflito do outro, né? Mas o nosso a gente custa para entrar com uma ação para a gente custa a se meter em algum tipo de conflito, então a gente prefere. Eu tive conflitos com o vizinho, então eu preferi sair dali do que pagar o preço, sabe? De estar me incomodando, porque a nossa saúde eu acho que é muito mais importante do que um bem material, assim, por melhor que seja, por mais que nós tenhamos lutado por aquilo, né? Então, assim, alguns exemplos, por exemplo, em restaurante, sabe? Eu já fui em restaurante com várias pessoas, e aí, às vezes, um atendente, ele não tá num dia legal. A gente não sabe como é que é o dia dele ali, né? Enfim, e ele não nos atendeu bem. Então, as pessoas que estavam conosco entraram num conflito gigante, elas ficaram vivendo aquele momento ali de que ele não atendeu. O que que foi isso? Vamos falar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Como é que eu vou responder? Como é que fulano responderia aqui e não sei o quê? Então, assim, a gente pode optar, assim, não adianta entrar em conflito com ele, não é o dono do restaurante, chamar o gerente, olha, aconteceu essa situação, sabe? Tem gente que já não consegue mais comer, sabe? A gente tem algumas opções de fazer escolhas, mas às vezes a gente prefere agir que nem a pessoa. A gente prefere ir para o conflito. Isso tira a nossa paz, sabe? Um dos exercícios que eu estou tentando fazer é não deixar que o outro tire a minha paz, porque muitas vezes eu estou trabalhando, eu recebo uma ligação, sabe, de alguém que não tá legal e pode ser um parente e quer despejar um monte de coisa em cima de mim, e aí eu tô ali naquela ligação, eu já perdi todo o meu foco, sabe? Então, assim, às vezes tem coisas que a gente não vai resolver na hora, então a gente tem que deixar um pouquinho e tomar cuidado também para não achar que com que aquilo que todo mundo acha em relação a ti seja aquilo que você é, né? Por quê? Porque quando um monte de gente acha que a gente é uma determinado tipo de pessoa. E se a gente acredita naquilo, a gente perde a nossa personalidade. Sabe por quê? Porque a gente começa a acreditar naquilo que o outro acha que nós somos. Por exemplo, às vezes tem sempre uma pessoa que as pessoas apontam, as pessoas da família apontam que é a ovelha negra. E a pessoa, ela vive com esse rótulo, achando que realmente ela é a ovelha negra. E ela passa, inclusive,
a ter atitudes como se fosse a ovelha negra, sabe? Uhum. Então, isso, se tu puderes ir lendo aqui, ó, Ai, Jerusa, sabe? para depois de comentar, então isso faz com que a gente perca a nossa paz, que a gente não leve a vida mais leve, porque a gente está internalizando coisas de pessoas é, que acham que a gente é aquilo, por às vezes, um erro que a gente cometeu, uma coisinha, sabe? A gente já é vista como a ovelha negra, né, que faz tudo errado, e a gente acredita que faz tudo errado, eu nunca vou fazer nada certo, eu nunca. Isso não é verdade. Se a gente encarar dessa forma, daí vai ser. A Monja Coen, ela fala também que o pensamento de cada ser humano, né, ele é de uma forma para determinadas coisas. Então, a gente se perceber dentro dos nossos pensamentos para determinadas coisas é importante. Ela fala que no mosteiro ela conta uma história, né? Abriram um mosteiro para a comunidade geral, né? Budistas, enfim, para que fossem a comunidade geral para que fosse fazer um mantra ali e tal naquele lugar. E aí foram várias pessoas. E aí todas as pessoas entravam e deixavam seus chinelinhos de frente assim para a porta e entravam descalços, né? E um deles botou um chinelo lá na ponta e o outro chinelo lá na outra ponta, ainda virado ao contrário. E aí a pessoa que estava dando o curso percebeu aquilo. Depois do curso chamou ele e falou, e ele tinha um histórico já de roubos e furtos e tal. Chamou ele e falou assim, por que tu colocaste o teu chinelo um de um lado e outro do outro? Ele falou assim, não, porque se vir um ladrão aqui, o meu chinelo vai ser o último que ele vai pensar em roubar. Porque ele só vai calçar os que estão aqui na porta e já sair correndo. Olha o pensamento que ele tem, né? Esse tipo de pensamento é um pensamento que às vezes está condicionado por aquilo que a gente acredita que é e que o outro vai ser também, né? Então ele comete alguns furtos e acha que uma pessoa vai vir pegar o chinelo dele e carregar. Então, eu vi um vídeo hoje no YouTube bem interessante do Sadhguru, que ele diz o seguinte, que para você não ser tão sério, você precisa ser ridículo. E isso achei bem engraçado e não entendi no início. Eu falei assim, nossa, como assim? Eu preciso ser ridícula. Daí ele deu um exemplo. Ah, por exemplo, a pessoa que me fez uma pergunta agora ali na plateia. Ela podia ter feito a pergunta dançando, cantando, se remexendo. Mas ela não vai fazer isso, né? Porque se ela fizer isso, ela vai parecer que para os outros ela é uma pessoa ridícula. Então a vergonha, às vezes, de ser ridículo ou de imaginar o que o outro vai pensar, faz com que às vezes a gente não exponha a nossa felicidade, né? Que a gente não dê mais gargalhadas, não use uma roupa mais colorida, não faça coisas que a gente gostaria de fazer, né? De voltar assim à infância. Então ele diz para a gente afrouxar um pouco a nossa vida, rir um pouco mais de nós, nos envolver com pessoas mais leves, para fazermos coisas que a gente acha que não é tão importante, porque as coisas que nós achamos que é importante, elas vêm muito com preocupações. Então, assim, eu gosto de dançar, mas eu não acho que é importante. Então, pratique mais a dança, segundo ele, porque isso vai fazer com que tu vivas uma vida mais leve, que tu não leve tão a sério as coisas. Porque aquilo que eu acho importante para minha vida, por exemplo, meu trabalho, ele me causa uma preocupação também. Por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu quero estar ali. Então, a gente fazer coisas mais simples, coisas do dia a dia, dar férias para nossa seriedade, que às vezes a gente é muito sério, e o sério remete à preocupação. O que mais eu escrevi aqui? Ah, uma observação. Em comunidades, né? Alguns chamam de favelas, a gente pode perceber, né? Se a gente caminhar por esses espaços, que as pessoas são, por mais que elas tenham imensa dificuldade, elas são pessoas felizes. Elas são pessoas Uhum. que transbordam alegria. Elas estão cantando, elas estão rindo, falando alto. Tem churrasco. Tem churrasco, estão bebendo, estão conversando. Por mais que a sua vida, muitas vezes, é extremamente difícil, a vida financeira,
não tem, às vezes, uma saúde pública decente, saneamento básico. Por mais que dentro daquela tristeza toda, que poderia ser uma tristeza por completo, se encontra ainda uma alegria, né? Uma alegria de viver. Então, por mais que a semana toda tá ali trabalhando, muitas vezes limpando a sujeira de outras pessoas, sabe? Trabalhando como pedreiro, assim, que é uma profissão muito digna, mas é muito pesada, né? Ela também cansa o corpo humano. Quando vai para sua casa final de semana, tá com seu som alto, tá conversando com as pessoas, tá interagindo, tá falando alto, rindo alto, né? Então isso é importante. Às vezes, assim, ó, eu morava num apartamento ali em Itacorubi, que eu morei um ano, não sei quem era o meu vizinho do lado. Não tinha comunicação. Às vezes tu entra no elevador, as pessoas estão extremamente sérias. Não dão um bom dia, uma boa tarde. Eu sempre dou, mas tem gente que não dá. E aí tu vais vendo, o sul aqui, ele é muito mais sério, né? Curitiba também já é um pouco mais sério. As pessoas são pessoas boas, mas são pessoas mais frias, com menos afetividade, contato Calor físico. humano. E eu tive a oportunidade para a Bahia e eu fiquei impressionada. Eu falei pro Mário, eu vou morar na Bahia. Assim, ó, a minha velhice, se Deus quiser, vai ser na Bahia. Em outra vida, eu acho que eu nasci baiana e porque eu tive uma loucura por aquele lugar. É um outro estilo de vida, é uma alegria. Tu vai andar na praça, o pessoal no horário de folga tá dançando lambada na praça, sabe? Então, assim. De que forma, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, às vezes a gente tem conta, tem isso, por que tá estressada? Porque tem um monte de coisa para pagar, porque tem um monte de coisa para fazer, porque fulano não me respondeu assim, fulano me respondeu assado, porque eu não sou valorizado, eu não sou não sei o quê. Aí a gente volta àquela velha história. Eu preciso me valorizar, eu preciso me enxergar, eu preciso saber quem eu sou, me descascar um pouquinho e eu ser um pouco da minha alegria de viver, porque, como esse guru fala, o amor é diferente do apego, né? O amor ele é muito diferente do apego. Às vezes a gente fala assim: ah, fulano é tudo para mim, ele é a minha vida. A gente está depositando no outro uma coisa muito pesada até para ele carregar. Seja um filho, seja um marido, um namorado, um parente, né? Eu tô falando isso porque eu faço isso também. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai querendo também se perceber e tentar mudar alguma coisa. O amor e o ódio, eles são muito próximos, assim, eu vejo muito isso no meu dia a dia nos divórcios, sabe? Tem um caso no escritório que tinha 10 anos já de divórcio, eles estavam discutindo por talher, sabe? O ódio, ele é muito próximo ao amor, porque para te criar um ódio de alguém, tu já amassa aquela pessoa, porque não vai criar um ódio de alguém que tá passando ali na rua. Tu não teve um vínculo com aquela pessoa. Tu tinhas um amor intenso e aquela ruptura ou aquele momento ali de, sei lá, pode ser de traição ou de decepção, fez com que tu criasse um ódio. Então o amor virou um ódio, né? O amor virou ódio. Então, o amor e o ódio eles são muito próximos, eles se comunicam muito. Agora, o apego e o amor, eles, para o guru, não tem nada a ver. Nada a ver. A gente tem que, porque se a gente se apegar, a gente sufoca o outro. A gente tem que dar o amor. O amor é leve, o amor é para ser vivido de uma forma tranquila, não um apego de tu depositar tudo que tu tens naquela pessoa. Se de repente aquela pessoa escolhe outra coisa da vida, a tua vida acaba. Porque a tua vida era outra pessoa. E se ela não tá mais contigo, daí tu não consegue mais encontrar um caminho teu eu, né? O que que eu vou fazer agora da vida? É verdade. Essa semana, conversando com a Gabriela, ela ainda me falou sobre essa questão, né? Ela ainda me falou uma frase que eu até anotei aqui, que a gente não deve entregar o outro, né, Gabriela? Nem usasse essa frase nessa tua fala. A gente Uhum. não deve entregar ao outro a posse da nossa vida, que é tudo isso que ela está falando. Às vezes eu estou sofrendo por alguém, né? Eu depositei nele
a razão da minha alegria. Ai, eu tô triste, eu tô assim porque ele não me quer mais, porque ele não me ama. Eu depositei nele a posse da minha vida. Ele tá lá vivendo a vida dele, lindo, pleno, feliz, e eu tô aqui sofrendo. E tem diversas situações que a gente pode encaixar essa frase, né? Tô aqui É. sofrendo por uma pessoa porque eu entreguei, eu dei a posse da minha vida para aquela pessoa. E eu que sou responsável pela minha felicidade. Eu não posso entregar a razão da minha felicidade a outra pessoa. E aí a Gabriela também usou outro termo assim, ó. A gente tem que descascar a nossa cebola. Tirar as cascas da nossa cebola. Porque assim, ó, descascar cebola é algo que dói. Que no fim tu vai ver que Arde, né? arde. É. Arde, mas é necessário. Tu precisa descascar a cebola para fazer uso dela, né? Tu não vai fazer uso da cebola com casca. Então, tu tens que lapidar aquela cebola para que ela seja utilizada por ti. E no livro, o autor, o Hugh Parter, ele fala assim, ó, que a gente tem que parar de querer levantar bandeiras, porque nessa questão de levar a vida muito séria, muito a sério, a gente, às vezes, levanta bandeiras na nossa vida, tipo assim, a bandeira da política, a bandeira da religião, a bandeira da educação. E essas bandeiras que a gente carrega, essas convicções, às vezes elas são pesadas, porque a minha opinião não é a mesma que a tua. Então, às vezes, eu carregar essa bandeira faz com que eu me afaste. Eu posso pensar politicamente diferente de ti, diferente de outro, e a gente pode continuar convivendo da mesma maneira sem que, ah, não, tu não pensas que nem eu, então eu não tenho mais como conviver contigo, né? E até ultimamente nessa questão política, né, nas eleições, muitas pessoas se afastaram, né? Se afastaram por convicções, porque as pessoas levantam bandeiras e acabam se isolando. Então ele fala que a gente não deve se isolar e nem levantar bandeiras. A gente deve, assim, ó, a minha opinião é uma, a tua é outra, e a gente deve se respeitar. Para que ficar entrando em embates, né, por essas questões? Não vai nos levar a lugar nenhum, vai nos trazer muito mais prejuízo do que benefícios, né? Uhum. Então, isso eu achei assim, ó, que tem total a ver com esse momento assim que a gente vive, assim, não só na questão política, na questão social, na nossa vida como um todo, né? Essas bandeiras que a gente levanta. E ele pede que a gente nade contra a maré da opinião dos outros. Então, assim, ó, opinião, cada um tem a sua, né? Então, assim, a gente vai ter que estar sempre nadando contra a maré da opinião do outro. E a gente vai ter que lutar para chegar no outro lado da margem, né? Não é porque a pessoa tem uma opinião diferente da minha que eu vou morrer nadando ou que eu vou simplesmente me afastar e me isolar por conta disso. Então, isso é uma constante na nossa vida. Em todos os momentos, em todas as situações, né? Essa maré de opiniões contrárias. A gente não pode deixar com que isso seja um, um conflito, uma situação de que traga inimizade, que traga peso, né? Ô, Gabriela, tô vendo aqui no horário que faltam poucos minutinhos, né? Dois, né? Hã? Dois, né? É, faltam mais ou menos dois. Passa tão rápido uma hora, né? A gente vai finalizar agora. Se cair, a gente vai entrar de novo para dar um recadinho para vocês, finalizar esse tema, tá? Mais uns 10 minutinhos. E a gente vai dar um recadinho para relembrar vocês de algumas coisas que a gente falou no início. Queres continuar, Jerusa? Não, Quer então assim, continuar? ó. Então, assim, ó, a felicidade é parte essencial de uma vida bem vivida, né? Para a gente chegar no fim do arco-íris, que lá onde tem um pote, o pote da felicidade, né? A Uhum. gente tem que carregar durante esse caminho uma vida bem vivida. E essa vida bem vivida só depende de nós, né? Só depende da gente, da forma como a gente lida com as situações, da forma como a gente enfrenta as situações do dia a dia. É o marido que vai no supermercado com a listinha de compras na mão e mesmo com a listinha de compras na mão consegue trazer coisa errada. Eu já vivi muito isso.
E eu ficava muito doida, porque eu tenho essa dificuldade de ser leve. E eu ficava muito doida, aquilo ali me desestabilizava. Poxa, mas eu poderia tirar daquela situação um momento de graça, um momento assim de a gente pegar e cair da gargalhada e dizer assim, pô, tu é demais, né? Tu é demais, tu sempre traz coisa errada, mesmo eu te dando a listinha na mão. Mas não, a gente procura focar no negativo. Ah, Uhum. porque porque o meu filho foi cortar o cabelo e o cabelo não ficou do jeito que eu queria. Aquilo ali vai me destabilizar. Poxa, gente, é desnecessário, né? Desnecessário. A gente tem que tentar, nas pequenas coisas, trazer leveza para o nosso É. dia a dia. Tá, já vai cair. Eu vou encerrar e vou abrir outra, tá, gente? A gente espera Tá. vocês. Beijo.